Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, é com muito carinho que todas as noites eu sento ao seu lado no sofá, me delicio de um gostoso cafezinho, mas em especial sempre lhe mantenho muito bem informado, porque sempre tenho aqui em nosso programa grandes profissionais para levar informações até você. Então, essa é a razão do programa Café com Leite. Então, muito obrigado antecipadamente pela sua audiência e hoje no nosso especial Saúde, o meu convidado, Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista, e vamos conversar sobre o exercício físico e o coração. Está no ar, programa Café com Leite. Apoio, Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Dr. Thales, que alegria, rapaz, receber mais uma vez aqui. Eu quero dizer para o senhor que é sempre motivo de muito orgulho do senhor vir aqui no nosso programa, viu? O senhor tem cadeira cativa, tá? Porque suas informações sempre abrilhantam os nossos telespectadores. Sempre eu tenho um feedback de que as informações são muito consistentes, muito dentro do padrão das informações. Então isso lhe intima, nos dá o direito de lhe intimar para ficar sempre vindo aqui, né? É porque o nosso telespectador é quem manda. Então muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença e agora para falar sobre esse tema, né? O exercício e o coração, né? Exatamente. Satisfação grande estar aqui mais uma vez. A gente fica muito feliz em estar aqui e poder dividir um pouquinho do conhecimento. E é um prazer estar nessa casa contigo e todo o teu pessoal. Muito bem, vamos conversar aqui. Doutor, o exercício físico e o coração, tem uma relação? São primos legítimos aí? Eu acho que tem que ser irmão gêmeo. Irmão gêmeo, né? A tríade da saúde, ela é exercício, boa alimentação e boa qualidade de vida. Então, se você, pegando no gancho do exercício, que é o tema de hoje, que a gente vai explorar mais, nós temos que entender que o exercício traz diversas qualidades, diversos benefícios a toda a saúde do corpo. Não só a parte cardiológica, mas também a parte de osso, músculo, tendões, ligamento, pulmão, e assim vai, uma infinidade de benefícios que só o exercício consegue fazer. Tanto benefício com uma ação só. Não tem nenhum remédio que traga tanto benefício acumulado como o exercício. Diga-se de passagem, o exercício traz benefício só ao coração ou ao organismo por completo? Em todos os sentidos? Por completo. Por completo, o exercício, né? Ele traz benefício desde o cérebro até o dedão do pé, traz benefício. Daí a importância de praticar sempre. Exatamente. Agora vem a questão. A prática, digamos assim, sem uma orientação de um profissional, deve ser feita? Olha, pessoas saudáveis, pessoas jovens podem fazer exercício de carga moderada, leve, sem problema nenhum, sem necessidade de supervisão médica. Agora, pessoas com mais de 40 anos ou que tenham alguma comorbidade, história de morte súbita na família, deve pelo menos uma vez passar pelo médico para fazer uma avaliação, liberar para o exercício e dizer qual é a carga que ele pode assumir. E isso os exames dirão? A primeira coisa é a conversa com o médico, o exame físico do médico e complementando com os exames. Doutor, porque quando nós chegamos lá na Unicardio, primeira coisa que o senhor... A primeira não, né? Me perdoe aí, que aí eu já estou ultrapassando os limites. Mas assim, dentre os exames, tem lá aquele da esteira, tem um bocado de exame que é quase uma academia, né? Tem aquele lá, doutor, que eu quero até que o senhor diga o nome, que a gente coloca, além da esteira, ainda bota lá, parece um robô, bota um negócio na cabeça lá, um astronauta. Como é o nome daquele exame, doutor? Expirometria. E só é feito na Unicardio, né? Aqui em Juazeiro no Crato faz também, no São Miguel, se eu não me engano. Mas aqui no Juazeiro só quem tem essa máquina é a Unicardio. Que legal, que legal. E eu fiz aquele exame, parecia um astronauta. Mas graças a Deus os resultados foram bons, né? Tem que fazer de novo, é assim. Doutor, dentro desses exames, quando o paciente vai se consultar, ter essa conversa com o médico, porque lógico que eu não vou no médico só para saber se eu posso fazer exercício físico. Eu deveria, né?
mas eu não vou. Eu digo ao meu telespectador, né? Eu não vou. Não, eu vou procurar um médico cardiologista para poder saber se eu faço exercício. Isso é muito raro. Mas, assim, ele deve sempre buscar um profissional de saúde, em especial nesse caso, que ele está pretendendo praticar exercício, digamos, fazer esforços além do limite. Ele deve, antes, buscar o profissional. Sim, exato. E dentro desses exames, o senhor vai fazer uma bateria de exames para saber a capacidade, até onde eu posso chegar, é isso? A avaliação para a atividade física, ela consiste em saber se há algum fator limitante, ou seja, se tem alguma doença que impossibilite a prática do esporte. Se tem, saber o grau de limitação que aquele paciente tem e os riscos que ele corre em fazer uma atividade física, seja ela qual for o grau. Então a gente vai estimar a carga que o paciente pode se submeter e a que tipo de exercício. Tem pacientes que, por limitações ósseas, não pode fazer exercício muito aeróbico. Tem pacientes que devem fazer exercícios resistivos, musculação, por exemplo. Então a gente vai fazer uma combinação de dados clínicos e dos exames que vão ajudar o paciente a assumir o melhor exercício, a melhor prática de atividade física e que ele vai ter mais benefícios com esse treinamento. O tipo de exercício e a prática desse exercício são coisas distintas, porém também tem relação com esse acompanhamento, né? O tipo de exercício, por exemplo, natação, correr, musculação, e a forma seria a quantidade de peso que eu vou pegar, a distância que eu vou percorrer. Isso. Então, eu não converso somente com digamos, o professor de educação física, não. Ele é a pessoa mais indicada para detalhar isso para o paciente, para o atleta. Agora, a gente vai também fazer algumas orientações que vai nortear o profissional da educação física. Por exemplo, paciente cardíaco em fase mais avançada, ele precisa, dentro de certa limitação, fazer algum exercício para aumentar a massa muscular. Esses pacientes eles têm uma massa muscular consumida, já caquético, pela doença cardíaca crônica. Então a gente tem que orientar que tem que ter no exercício físico, para ele, no planejamento, tem que ter um exercício físico de força para que ele aumente a massa muscular. Precisa ter também a alimentação adequada para aumentar a musculatura desse paciente. Por outro lado, pacientes que são tabagistas, que têm asma, são pacientes que vão se beneficiar de exercício aeróbico. Vão se beneficiar também de exercícios que aumentem a musculatura do tórax em geral, das costas, supraclavicular, do tronco em geral, para poder aumentar a força de respiração desse paciente. Enfim, para cada tipo de limitação, para cada tipo de doença, existe um tipo de exercício que vai beneficiar ele. E também, da mesma forma, vai ter exercícios que estarão contraindicados. Certo. Tem pacientes que têm anomalias cardíacas que têm completa contraindicação de fazer exercício moderado. Só pode fazer exercícios recreativos. Tem paciente que tem arritmias que não pode fazer exercício competitivo, atividades competitivas, só recreativa de lazer e de carga baixa. Então a gente vai investigar, buscar essas patologias minuciosamente na conversa, no exame físico e detalhar para ele o que é que ele pode e o que ele não pode. E o que é que ele deve fazer de preferência. Então essa relação preparador físico, né, educador físico, cardiologista, nutricionista, isso é como você disse, uma trilogia ou um tríade ou é uma tríade fundamental. Fundamental, né? Eu na área da cardiologia, eu preciso muito de um nutricionista, eu preciso muito de um educador físico para poder trabalhar isso nos meus pacientes. Eu preciso ter essa relação com eles para que eu possa ter a liberdade de conversar, sugerir, trocar uma ideia com o educador físico, por exemplo, e onde a gente possa conseguir o máximo daquele paciente, o benefício que o exercício pode trazer. Doutor Thales, o coração é um músculo, o senhor falou em musculação e eu quero saber, o coração é um músculo? Vamos continuar essa nossa conversa, me deixa eu falar aqui na Sicredi Cariri. A Sicredi não é um banco, é uma cooperativa de crédito e busca o desenvolvimento e cooperativismo de seus associados. A Sicredi Cariri está com uma novidade. Agora você tem a Sicredi Conecta, sua vitrine de negócios para vender e comprar online. Aumente suas vendas de produtos e serviços com Conecta. O nosso aplicativo liga quem quer vender a quem precisa comprar.
e ainda contribui para o desenvolvimento da economia local. Baixe o aplicativo e anuncie seus produtos. É seguro, gratuito e exclusivo para os associados Conecta. Confira as dicas de uso em sicredi.com.br/conecta. Sicredi Cariri, gente que coopera, cresce. Grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri, gente que coopera, cresce. Então, doutor, o coração é um músculo. Exato. Qual a finalidade ou a função com relação ao coração eu praticar musculação? Certo. A musculação que você faz na academia vai aumentar a musculatura do corpo, esquelética. Certo. Então, aumenta o volume de músculo. Qual é a vantagem disso? O músculo é um tecido vivo, extremamente irrigado por sangue. E aí ele tem um gasto para se manter vivo, mesmo você em repouso muito alto. Compare, um paciente com massa muscular muito pouca, muita obesidade, muita gordura, uma massa gorda muito alta, massa magra muito baixa. Vamos supor, esse valor é um valor fictício, vamos supor que ele gaste 1.000 calorias por dia para ficar dormindo. Uma outra pessoa que tem uma massa muscular muito grande, quase nada de massa gorda, aquela pessoa seca que diz, totalmente só carne e músculo, aquela mesma pessoa vai gastar 1.500 calorias para se manter dormindo, por exemplo, em repouso. Ou seja, o músculo é um tecido vivo que ajuda você a gastar energia, mesmo sem você fazer nada. Mesmo dormindo? Mesmo dormindo, você aumenta o gasto, porque para irrigar o tecido gorduroso, adiposo, pouco se precisa. Agora, para o músculo, para o tecido muscular, muito se precisa de energia e sangue para lá. Agora, a musculação em si, ela não vai aumentar a musculatura do coração. Sim. Só se você fizer exercício muito intenso, musculação muito intensa, aí você vai ter uma cardiopatia, que chama coração de atleta, por exemplo. Mas não é tão fácil você conseguir fazer a musculação que aumente o músculo cardíaco. Certo. Tem que ter muito exercício, muitas horas por dia, por muito tempo. Mas tem que ser quase profissional. Mas considerando que a musculação provoca uma reação muito grande no sangue, ou seja, na circulação sanguínea, e consequentemente o coração é um filtrador, né, bombeador. Um bombeador, né? Isso. Então ele tem uma função, ele trabalha muito também, né? É muito importante a musculação para os pacientes, combinando a parte aeróbica e a parte resistível. Muitas vezes, em média, a gente orienta a fazer 70% ou 60% do seu tempo destinado ao exercício físico de parte aeróbica e 30% a 40% de parte de musculação. É uma combinação meio padrão que serve para a maioria das pessoas e vai trazer o benefício. Musculação associada ao exercício aeróbico é excelente para o benefício do paciente que não quer ser atleta, quer só manter a atividade física, manter a saúde em dias. Bom, aí o senhor fez um comparativo para ter digamos, um coração tranquilo, né? Saudável. Mas eu lhe pergunto, qualquer tipo de exercício faz bem ao coração? É necessário ao organismo ou ao coração? Isso é muito personalizado. Então, para cada patologia, para cada grupo de paciente, para cada sexo de paciente, mulher, homem, negro, branco, obeso, magro, idoso, muito idoso, pouco idoso, jovem, se ele busca performance, eu quero fazer exercício para buscar performance, eu quero bater meta, eu quero ser atleta de ponta, eu quero ir para profissional. Então, para cada tipo de paciente, nós temos um perfil de sugestão para ele treinar. Então, é muito individualizado hoje. Sim. Esse exame que você citou, que é a ergospirometria, é um exame que nos ajuda muito a definir a melhor estratégia para aquele tipo de paciente. Muito personalizado. Já que nós falamos nesse exame, doutor, e é só a Unicard que faz, e eu tenho muito orgulho de ter a sua amizade e ser o contador da Unicard, eu quero dizer aqui várias vezes, que é o único que faz, né? É o único que faz. Esse exame, ele tem uma função específica para ajudar as pessoas que pretendem fazer exercício com relação ao coração, só fazendo aqui um comparativo. Ele não vai me dizer se eu posso fazer ou não, mas ele vai me dar uma relação com o coração para eu fazer ou não. Certo, vamos lá. Na verdade, esse exame quem faz lá na Unicard, tanto o doutor Ebert faz também, como já eu faço. Já esteve aqui, doutor Ebert. Grande colega, excelente profissional. Excelente Nós fizemos profissional. o treinamento junto, lá em João Pessoa.
para fazer esse exame. Mas esse exame ele vai me dizer se há uma limitação pulmonar, se há limitação motora do paciente ou uma limitação cardíaca. Então, ele vai me dizer isso. E vai me dizer qual é a frequência cardíaca alvo que eu preciso trabalhar naquele paciente. Certo. Então ele vai fazer o exame, eu vou cruzar as alterações motoras, cardíacas e pulmonares, são 3 anéis que se cruzam, e aí ele vai me dizer, olha, esse paciente para ter melhor objetivo para diabetes, para doença pulmonar, seja para doença cardíaca, ele vai ter que fazer os exercícios dele na frequência de 120 a 135. Então ele me dá a janela, uma faixa de frequência, onde eu digo para o paciente, faça seu exercício com a pulseirinha ou frequencímetro e monitore entre 120 e 135, por exemplo. E aí ele vai conseguir extrair ao máximo do treinamento dele. Muito bem. Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista, brilhantando o nosso programa de hoje aqui no programa Café com Leite, né? Falando sobre a importância do exercício físico com relação ao coração. Eu tenho o apoio da água mineral São Geraldo. É época de agradecer pelo ano que se encerra e pedir as bênçãos para o ano que se inicia. Em 2021, nós da São Geraldo Águas Minerais trabalharemos para trazer ainda mais saúde e bem-estar ao povo da região do Cariri através de nossa água mineral natural, retirada diretamente da fonte e preparada pela própria natureza. No dia a dia, valorize o que é nosso. Beba água mineral São Geraldo. Saúde para você e toda a sua família. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. São os votos de todos que fazem a São Geraldo Águas Minerais. Grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor Thales, beber muita água faz bem para o coração também? Sim. Então vamos tomar uma água mineral São Geraldo, né? Vamos lá. Nos deliciar aqui da melhor do Brasil, água mineral São Geraldo. Essa é mineral natural, não é adicionada de sais não, viu? O cafezinho, sei que você é adepto também, então por favor, vamos nos deliciar aqui também. Quer saber um pouco mais sobre a importância do exercício físico e o coração? É só continuar ligado no programa Café com Leite. Daqui a pouquinho a gente volta. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087.
A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. 2020 nos lembrou da importância de questões como a saúde e a saúde financeira. Para a segunda parte, existe remédio. Investir o seu dinheiro no Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para no futuro colocar em prática seus sonhos e planos. Conte com a cooperação do Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Acesse o site para conhecer tudo sobre as nossas opções de investimento e vem investir com a gente. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui conversando com o médico cardiologista, Dr. Thales Barbosa, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência, falando sobre a importância do exercício físico e o coração. Aqui eu peço permissão para falar com você, querido telespectador, sobre a Lei de Certificação Digital. Se você pretende fazer o seu certificado digital SPF, SNPJ, A3, A1, com os melhores preços da região, faça na Lei de Certificação Digital. É rápido, é barato, é tranquilo e é seguro. E tem a assinatura da Lei de Contabilidade. É só ligar no 3312-5500 e marcar com a minha amiga Doris, ela te atende e diz que o tempo é somente aquele de você tomar um cafezinho, viu? Com leite, é claro, né? Não, então, nesse caso, com a Doris, né? Muito obrigado, Doris, pela sua competência à frente da Lei de Certificação Digital. Tem o apoio da Panebom Pão Nosso. Todos os dias nossa alimentação merece lanches especiais. Nossa linha completa de produtos é produzida sob rigorosos padrões de qualidade para proporcionar sabor e nutrição no preparo de suas receitas, seguindo assim todos os padrões ordenados pela Organização Mundial de Saúde. Pensando sempre na saúde e bem-estar dos nossos consumidores, os mais deliciosos pães, como a bisnaguinha, o pão árabe, o pão de leite, o pão de forma e muito mais com a marca Panebom Pão Nosso, você encontra nos melhores mercantis e supermercados dos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e também no estado da Bahia. Prepare deliciosas receitas para você e toda a sua família com nossos pães. Garanta um lanche rico em sabor e valores nutricionais. A receita pode até ser sua, mas os pães é da marca Panebom Pão Nosso. Eu falei Panebom Pão Nosso, qualidade que a sua família merece. Grande abraço a todos que fazem a Panebom Pão Nosso. Dr. Thales, é comum hoje, nós enxergamos muito,
as pessoas praticando exercício, caminhadas, bicicleta. Hoje já está uma febre, né? Andar de bicicleta. E eu vejo gente, rapaz, andando de bicicleta de cidade para cidade. Vamos de uma cidade para outra, é 20 km, 30 km, 40 km. Tem gente que sai daqui, vai para Iguatu e volta. Enfim, essa prática de exercício, sem o acompanhamento de um profissional, sem uma visita a um profissional cardiologista, deve ser feita. Eu acho que é muita coisa, né? Você sair daqui para ir para Iguatu e voltar. Tudo é questão de condicionamento e não tem nada de errado nessa prática de fazer grandes exercícios físicos, grandes tiradas, como daqui para Iguatu. Tem turma que faz uma volta de 300, 400 quilômetros aqui pelo Cariri, entre 2 dias. Sim. Vão até Fortaleza de bicicleta. Mas, veja, pessoas saudáveis, jovens, podem fazer isso aí sem grandes problemas. Pessoas de mais idade, ou acima de 40 anos, devem eventualmente passar por uma avaliação de rotina para saber se está tudo em dias mesmo, tudo ok. Quando é que eu posso começar a fazer exercício físico? Porque eu só disse assim, for jovem, tal, mas se eu for um jovem com comorbidade, né? Eu não sei, tem um problema cardíaco, não sei, eu posso fazer exercício? Quando Olha, tem idade, não? Eu sou muito adepto ao exercício físico. Sou praticante de atividade física, faço vários esportes e oriento exercício desde novo, desde criancinha mesmo. Meus filhos começaram natação com 1 ano de idade. Meus filhos, com 3, 4 anos, já faziam taekwondo. Então, veja que eu estimulo muito os meus pacientes, os meus filhos, a prática de atividade física. Eu acho que com essa atitude de boa alimentação e prática de atividade física rotineira, a gente consegue evitar muitas doenças. 70% das doenças podem ser evitadas com essas práticas saudáveis. Então, desde já, 1 aninho de idade, bota dentro d'água e vai fazer natação. No mínimo, não faz mal, só faz o bem. Né? Só faz bem. Agora, se você sabe de alguma doença, de alguém que teve morte súbita na família jovem, deve passar por uma avaliação cardiológica, mesmo que não tenha sentido nada. A caminhada, aquela caminhada tradicional, que não é trote, nem é correndo, eu vou só andar sem pensar na vida, só andar e até cansar e voltar. Faz bem ao coração? Faz. Só não faz bem parado. Só não faz bem parado. Só não faz bem parado. Pouco que você faça já ajuda alguma coisa. E aquela onde eu faço, por exemplo, tem horário para eu fazer exercício? Olha, evitar o horário mais quente. O nosso Nordeste é muito quente, então você fazer exercício físico no sol quente, num mormaço muito grande, não é válido, não é tão vantajoso assim. Então eu oriento antes das 8 da manhã e depois das 4 da tarde. Doutor Thales, é comum as pessoas dizerem assim, não, eu não pratico exercício porque em casa eu já faço demais. Por exemplo, um menino aqui da nossa produção, o João, ele tem uma filhinha, Júlia, né, que ele disse que não faz exercício porque ele disse que já pega a Júlia, bota no braço, tira a Júlia, bota no chão, pega a Júlia, bota na cama, tira a Júlia, bota... Então, ele disse que já pratica exercício demais. Essas pessoas que fazem isso, é um procedimento correto? Pode considerar isso um exercício? Olha, existe aquelas pessoas que não fazem nada, no trabalho, trabalham sentado, não se mexe para nada, chega em casa, vai para frente da TV ou do computador, também não faz mais nada. Tem aquelas como o João, que faz esse trabalho com a filha, né? E tem aqueles que fazem o exercício mesmo. O que eu quero dizer com isso é que essas pessoas que fazem a lida de casa toda, que limpa a casa, cuida de menino, corre atrás de criança, é melhor do que aquele que não faz nada. Mas esse tipo de atividade não substitui o exercício físico. É um incremento a mais, é válido, é vantajoso, mas não substitui a prática de atividade física rotineira. Pois me diga essa questão do sedentarismo, não praticar o exercício. O que provoca no meu coraçãozinho? Ao longo do tempo, vai acumulando gordura, nos vasos do coração inclusive, e mais à frente pode vir a ter uma obstrução plena de uma das artérias do coração e causar um infarto. Também pode ocasionar AVC, o derrame, porque vai obstruir os vasos da cabeça. O sedentarismo, ele cria, digamos... Doutor, o senhor vai me corrigindo, mas ele cria gordura no coração, é assim? Todos nós produzimos gordura. Nosso fígado produz gordura. Derivado da nossa alimentação, vai produzindo gordura. Essa gordura deve ser queimada com exercício. Se você não queima, para manter aquele equilíbrio entre o que você ingere e o que você vai acumulando, vai acumular mais do que o que deve.
e vai acumular justamente em alguns pontos, como nas bifurcações das artérias do coração, por exemplo, e aí vai causar o infarto. Certo. Então o coração tem que estar sempre Trabalhando, né? dentro de uma ótica correta, sim. Aí tem aquelas pessoas que vão para o outro extremo, é o excesso, pega peso demais, corre demais, isso prejudica o coração então. Pode prejudicar o coração, não necessariamente Mas prejudica. é mais fácil prejudicar o sedentarismo, né? Sim. Doutor, mas uma prática de um exercício físico em excesso, pega peso em excesso, então, isso traz doença para o coração? Porque não deixa de deixar cansaço e um palmo de língua do lado de fora. Se eu correr 1 quilômetro, eu fico morto. Todo excesso é danoso. Todo exagero é ruim. Nem tanto ao mar, nem tanto à serra, né? Então, a verdade está no meio. O equilíbrio é que está a verdade. Então, excesso de exercício vai trazer seus danos musculares, articulares, ligamentares. Pode trazer alguns danos ao coração, especialmente aqueles que já têm uma comorbidade cardíaca. E o sedentarismo também traz muita coisa ruim. Então, tentar achar o meio. O que se recomenda em linhas de regra? Para quem não quer fazer exercício, pensando em ter performance, em ser atleta profissional ou semi-profissional, quem quer saúde, quem busca saúde, a gente orienta que faça exercício de 150 minutos a 300 minutos semanais, somados, nos 7 dias da semana. Então essa é a média de 150 a 300 minutos por semana. Essa acumulado. É a média para manter uma vida saudável. Né? Bem, doutor, um paciente, um cidadão, uma pessoa pode ter morte súbita por excesso de exercício? Pode sim. Especialmente se tiver alguma comorbidade congênita, por exemplo. Às vezes você vê alguns atletas profissionais caem em campo e morrem. A primeira manifestação já é a morte súbita, muitas das vezes. Já ocorreu, porque né? Diversas vezes a gente vê, eventualmente a gente vê com certa frequência essas notícias. Então, são pessoas que chegam lá no esporte profissional sem ter passado por uma avaliação médica rigorosa, como deve ser. E o inverso, ou seja, o sedentário, o senhor já me respondeu, né? Eu presumo, está mais sujeito a uma morte súbita, né? Acontece muito mais mortes cardiovasculares por sedentarismo do que por excesso de exercício, que é o overtraining que a gente fala, né? Certo. A pressão arterial tem ligação do coração com a prática do exercício físico, porque quando nós praticamos exercício, há uma movimentação do organismo inteiro, né? O sangue circula tudo. Então a pressão arterial, ela oscila nesse momento? Sim, excelente pergunta. Quando você aumenta o seu gasto metabólico, seu gasto muscular, seu gasto aeróbico, você precisa ter um aumento da demanda de sangue para os músculos, por exemplo. Se você vai correr, pedalar, você vai usar muitos músculos da perna. Então eles vão estar trabalhando muito e vão requerer muita energia, muita glicose para trabalhar, para poder produzir aquele movimento. Então, o coração tem que se encarregar de bombear mais e o nosso débito cardíaco, ou seja, o volume que o coração ejeta por unidade de tempo, ele aumenta 5, 6 vezes durante o exercício físico. Se ele ejeta aí 6 litros por minuto, vamos supor, no exercício físico isso vai a 25, 30, porque ele aumenta 5 a 6 vezes o volume de trabalho dele para o exercício físico. Então, necessariamente a pressão vai alterar. O que é fisiológico, o que é correto, o que é natural acontecer durante o exercício físico? A pressão máxima, que a gente chama de pressão sistólica, ela tende a aumentar. Ela pode aumentar até 22 de pressão sistólica e isso não é doença. 20, 21 é natural que um adolescente, uma criança, um adulto possa fazer uma pressão dessa aí, de 20, e não é patológico. Se ele fizer um exercício muito grande, por exemplo, na esteira, teste ergométrico, se você bota uma pessoa de 40 anos saudável, por exemplo, e bota para ela correr 15 minutos ali na esteira, a pressão vai a 20, 21, tranquilo e não tem perigo, não é problema, não é patologia. Isso quanto à pressão máxima. Quanto à pressão diastólica, que é a mínima, ela deve se manter durante o exercício, podendo oscilar 10 pontos para cima e 10 pontos para baixo. É o perfil dela. Então, em geral, as pressões fazem isso. A curva de pressão durante o exercício ela faz isso. A máxima sobe dentro de um limiar
proporcional à carga de exercício, e a pressão mínima, tende a ficar estável, subir 10 pontos ou cair 10 pontos. Portanto, se eu estiver praticando exercício e imediatamente for aferir minha pressão arterial, não precisa me preocupar, só ter calma, relaxar um pouquinho. Exatamente. Ela vai estar alta, sem dúvida. Sem dúvida, né? Tá certo. Meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Thales Barbosa, e o apoio é da Rede de Óticas Santa Isabel. Com 56 anos de experiência no mercado óptico, a Rede de Óticas Santa Isabel vem sempre alinhando novos conhecimentos e utilizando tecnologia de ponta, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os seus clientes. Vá até uma de nossas unidades e certifique-se da qualidade que somente a Rede de Óticas Santa Isabel pode te oferecer. Afinal, são milhares de armações e lentes inovadoras para você e toda a sua família. A Ótica Santa Isabel conta ainda com a super promoção Varilux em dobro, além das marcas nacionais e internacionais com os melhores preços do mercado. Eu falei Ótica Santa Isabel, e no Cariri Ótica tem nome, Santa Isabel, tradição desde 1964. Grande abraço a todos que fazem as óticas Santa Isabel. No Cariri, você já sabe, ótica tem nome, né? Santa Isabel. Doutor Thales, horário. Eu tenho um horário fixo, assim, que é melhor para o meu coração, para praticar o exercício? Não. Evitando o sol quente e mormaço. Só naquele intervalo, né? De meio-dia, tira. Mas se você treina numa academia climatizada, sem problema. Qualquer hora é hora. Agora você correr e pedalar o sol de meio-dia é complicado. Complicado. Isso pode prejudicar? Sim, porque aumenta a demanda. Veja que se você trabalha sob um sol quente, sua temperatura corporal vai subir mais ainda. Ela já sobe naturalmente pelo gasto que você está fazendo. Certo. E ainda sobre o sol quente aqui do Nordeste, sua temperatura aumenta demais. Então vai ter que ter um vasodilatação dos nossos pequenos vasinhos para tentar compensar essa hipertermia. O coração trabalha mais? Aí o coração trabalha muito mais. Aí ele entra no conflito, porque cai a resistência periférica, ele aumenta a demanda. Então requer muito mais do coração fazer exercício sobre o sol quente do que na academia. E eu praticando esse tipo de exercício, forçando meu coração, pode me levar a uma outra doença cardíaca? A uma outra não, a uma doença cardíaca? Não, mas você vai, indiretamente sim, porque você vai gerar pressões muito mais elevadas, e tudo que se trabalha sob pressão, uma hora vai danificar mais cedo. Vai reclamar. Existe um limite. Então, quando você trabalha um exercício que você trabalha numa tensão muito maior, você vai ter um desgaste mais natural. Doutor, tem uma outra questão da alimentação. Por exemplo, eu vou praticar exercício, vou fazer caminhada. Devo me alimentar antes? Já que o senhor falou que tem uma relação, né? Nutricionista, que é a alimentação, o cardiologista e o educador físico, né? É isso. Antes do exercício físico, nenhuma alimentação à base de gordura. Por quê? Porque essas alimentações à base de gordura, elas demoram a ser absorvidas. E quando você ingere uma comida um pouco mais gordurosa, você precisa que haja um desvio de sangue para próximo ao tubo digestivo para absorver aquela gordura ali, aquela alimentação. Naturalmente, entre aspas, vai faltar um pouco de sangue para a musculatura. Então vai ficar o exercício requerendo sangue para a periferia e o organismo querendo jogar sangue perto do estômago, do intestino para fazer a absorção. Então pode causar má digestão, pode causar até vômitos durante o exercício, o que não é indicado, não é recomendado. Então o que a gente orienta? Também não pode e não deve estar fazendo exercício sem alimentação. A gente recomenda meio copo de suco ou 1 ou 2 frutas de pequeno porte para você ingerir antes do treino. É mais recomendado. Certo. Mas aí veja só, eu me deitei, me alimentei ontem 9 horas da noite e vou me levantar amanhã, 6 horas da manhã, 5 horas, e eu tive um intervalo aí que o meu organismo estava relaxado. Eu iria só para essa frutinha e um suquinho só para recarregar as energias, Sim, isso? Pode ser. Pode ser também um pão branco, não seja pão com gordura, esse pão mais amarelado, são mais gorduroso. Um pão branco, aquele pãozinho redondo branco, você pode comer com queijo branco também. Por que branco? Porque ali eu tenho certeza que tem pouquíssima quantidade de gordura.
Então aqueles blancos de peru, aquele pãozinho branco, você pode comer um com um copo de suco e treinar. Nada exagerado. Não. Encher a barriga para 200 correr. ml de suco ou uma fruta com um pãozinho desse aí, com queijo branco. Aí você tem carboidrato, tem proteína e hidratado suficiente para poder fazer seu treinamento. Bom, me alimentei pouquinho, o senhor mandou, eu fui embora, pratiquei meu exercício. Voltei, gastei minhas calorias, meu coração está ali acelerado, porque eu cheguei, né? Aí eu vou... Tem que ir com calma também? O grande problema é que quando as pessoas fazem exercício, elas chegam em casa querendo devastar tudo. Parece que o mundo vai se acabar. Por quê? Porque o exercício causa baixa da glicose no sangue. A baixa da glicose no sangue aumenta a sua fome. Então você chega em casa morrendo de fome e você quer comer muito. Então, se você não se controlar, você acaba comendo e o exercício vai te engordar, nesse caso. Então, a gente orienta sempre comer uma refeiçãozinha dessa, tipo pãozinho branco, um queijo branco, um copo de suco. Durante o exercício, você pode estar ingerindo mais um pouco de suco, especialmente suco de fácil digestão, como melancia, um suco de laranja, daquelas mais suave, enfim, uma fruta, uma banana, para que você não tenha hipoglicemia e fique faminto quando chegar em casa. E o que se recomenda para você ingerir depois de chegar em casa é uma dieta proteica e com pouca gordura mais uma vez. Para você recompor a musculatura que você lesionou durante a tua atividade física. Muito bem. Estou conversando aqui com o médico cardiologista, Dr. Thales Barbosa, e o apoio é da rede de farmácia Gentil. Vamos falar agora da maior rede de farmácias do Cariri, Farmácia Gentil, uma empresa genuinamente caririense, com mais de 40 anos no mercado, oferecendo medicamentos, produtos de beleza e bem-estar com os melhores preços da região. Lembrando que a rede de Farmácia Gentil também oferece pequenos serviços ambulatoriais, aplicação de injeção, entrega do seu medicamento em domicílio sem cobrar nada por isso. Faça já uma visita a uma das nossas unidades em Juazeiro e Crato e faça grandes negócios, porque tudo de bom tem na rede de Farmácia Gentil. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Um grande abraço a todos que fazem a rede de Farmácia Gentil. Meu amigo Dr. Thales, vamos tomar mais uma água? Vamos lá. Por favor. Deixa eu deliciar aqui da água mineral São Geraldo. Essa máscara às vezes incomoda, mas é importante, né, doutor? Fundamental. Fundamental, né? Não vamos deixá-la de usar. E o nosso cafezinho é imprescindível, doutor, por favor. Quer saber um pouco mais, aprender cada vez mais sobre a importância do exercício físico e a relação com o seu coração? É só continuar ligado no programa Café com Leite. Daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados. Acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness
por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane Bom Pão Nosso na minha casa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, à expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. 2020 nos lembrou da importância de questões como a saúde e a saúde financeira. Para a segunda parte, existe remédio. Investir o seu dinheiro no Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para no futuro colocar em prática seus sonhos e planos. Conte com a cooperação do Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Acesse o site para conhecer tudo sobre as nossas opções de investimento e vem investir com a gente. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, no nosso especial saúde de hoje, conversando com o médico cardiologista Dr. Thales Barbosa. Ele que com muita competência sempre abrilhanta o nosso programa com suas informações. E hoje o nosso tema é exercício físico e o coração. Aqui eu peço permissão para falar para você, querido telespectador, do Café com Leite em Revista. A nossa última edição foi lançada com muito carinho, feita de forma muito especial para você. Lembrando que aqui nós temos matérias, inclusive tem uma matéria escrita aqui por Dr. Thales Barbosa. Deixa eu procurar aqui rapidinho. E quero aproveitar enquanto procuro dizer para você que passe na Rua Delmiro Gouveia 163 e pegue o seu exemplar. É grátis, ela é feita para você. Se você reside fora do Cariri e nos assiste pelas redes sociais ou ainda pela BrisaNet, canal 137, mande uma mensagem para a nossa produção, que nossa produção vai enviar para você. Olha, João, mostra aqui a matéria do Dr. Thales. Cuidados com o seu coração. Dr. Thales Barbosa, tá aqui, ó. E a Unicard aqui ao lado, ó. Que legal, né? E vem aí a próxima edição. E tem mais uma matéria de Dr. Thales aqui, viu? Quer aprender? Causas. Olha, ele falou aqui sobre as causas, os cuidados com o coração. As causas: hipertensão, colesterol e triglicérides elevados, obesidade, falta de atividade física. E hoje o tema atividade física, que legal, né? Olha aqui. E tem mais matéria na próxima edição que está sendo lançada em breve. Você não perde por esperar a próxima edição
do Café com Leite em Revista. Eu tenho o apoio da Marmoraria Juazeiro. São 18 anos de compromisso com a realização dos seus sonhos. A qualidade e elegância que o seu projeto merece você só vai encontrar na Marmoraria Juazeiro. Deixe a sua casa, sua empresa com a beleza e o requinte das pedras naturais que a Marmoraria Juazeiro te oferece. Faça-nos uma visita e certifique-se do que eu estou anunciando. A Marmoraria Juazeiro está com promoções imperdíveis com pagamentos somente para 2021 e em até 10 vezes no cartão ou no boleto bancário. Com peças com desconto ainda até 30%, especiais só para você. Não deixe seu sonho para depois. Orçamentos, dúvidas e consultas, entre em contato. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Dr. Thales, falei muito nos blocos anteriores acerca da atividade física com relação ao coração. E agora nesse bloco eu queria inverter. Uma pessoa com comorbidade cardíaca, com problema de coração, pode praticar exercício ou somente sob a orientação do cardiologista? O lema é se movimentar, independente da doença que você tenha. Hoje o paciente ele não pode mais se dar o luxo de dizer que eu não posso fazer exercício porque eu tenho artrite, artrose, sou cardíaco, sou enfisematoso. Sempre tem uma atividade física adequada para você. Os nossos pacientes cardíacos, pós-infarto, depois de uma avaliação, são recambiados para fazer atividade física. Agora, logicamente, monitorizados adequadamente, sob supervisão médica e de um educador físico. É o que a gente conhece como reabilitação cardíaca. O paciente que tem insuficiência cardíaca, o paciente que teve o infarto, ele precisa, pode e deve se exercitar, sob supervisão. Muito bem. Agora a pergunta é, eu consigo tratar de alguma doença cardíaca somente praticando exercício? Não. A medicina como um todo, ela é multifatorial. Então, para que você tenha uma boa saúde, é preciso dormir bem, se alimentar bem, manter o peso ideal, fazer atividade física regular e, muitas das vezes, usar medicamento. Então, é um contexto para que você possa gozar de boa saúde. E a prática do exercício físico é alinhada à medicação. Isso é um acompanhamento do profissional de cardiologia. Isso. A maioria das doenças cardíacas tem que ter um acompanhamento farmacológico, um tratamento farmacológico e monitorização do profissional para que seja escolhido os medicamentos na hora certa, no momento certo, na dose certa. Doutor Thales, aqueles medicamentos eu tomo para musculação, como é que chama aí? Whey protein. Esses nomes aí que tem, são os medicamentos para prática, para ficar musculoso, para ficar fortão lá, né? O cara nem pratica exercício, toma aqueles medicamentos, suplemento, né? É isso. Existe alguma contraindicação? Isso é prejudicial ao coração? Olha, suplemento é como o próprio nome diz, é algo que vem suplementar a alimentação. Então, existe desde concentrados proteicos, aminoácidos de cadeia ramificada, creatina e outras substâncias mais que aumentam a performance. Existe N indicações para cada um desse tipo de suplemento. E aí deve ser baseado com um nutrólogo ou nutricionista para que possa ser indicado da melhor forma possível. E suplemento é uma coisa, estimulante é outra? O estimulante é um suplemento. É o suplemento, é a mesma coisa, né? É um tipo de suplementação. É um tipo de suplementação, certo. O qual eu não recomendo. Certo, muito bem. O senhor falou na questão do não beber e não fumar. Isso todo médico já diz aqui que não deve fazer. Aí os que gostam de tomar uma, sabe, quando me encontram na rua, diz, Leite, eu vou deixar de assistir seu programa. Porque todo programa de saúde você pergunta ao médico se eu posso beber. Aí eu gosto de tomar uma, aí eu quero logo mudar de canal. Aí levo na brincadeira e tal e assisto, mas eu quero sempre dar ênfase a esse detalhe, que é uma ação social, eu digo de passagem, eu entendo que seja, partindo do princípio de que nós vamos bater nessa tecla até que a pessoa deixe de beber, deixe de fumar ou diminua a maior quantidade possível, né, doutor? O tabagismo é abominável. Em qualquer quantidade é totalmente contraindicado,
totalmente maléfico, mesmo passivo, ele é extremamente maléfico. Já o álcool, não. Se você ingerir o álcool 30 gramas dia, tem lá seus benefícios em algumas patologias cardíacas. Mas não é qualquer álcool que vai trazer o benefício para o coração. De preferência o vinho tinto, porque tem algumas substâncias dentro da uva escura, roxa, que pode trazer benefícios ao coração. Mas aí existem outras complicações que o álcool cronicamente pode trazer, mesmo em quantidades pequenas, fazer o mal ao fígado, por exemplo. Então, usar o álcool de maneira racional, eventualmente, em quantidades pequenas, não vai trazer nenhum dano ao seu coração. Certo. Mas de preferência sempre ao vinho. Sim, ao vinho. Muito bem, tá certo. Inclusive, em breve estaremos fazendo aqui um programa com um grande profissional do vinho, conhecedor do vinho, viu? Já foi convidado aqui pela nossa produção e ele já aceitou e nós estaremos gravando em breve. Vamos falar sobre os tipos de vinho, uma série de outros temas aí importantes sobre o vinho. Achei um tema muito interessante que vai ajudar muita gente. Dr. Thales é o convidado de hoje e o apoio é do Laboratório LAMIC. O Laboratório LAMIC realiza a coleta de exames toxicológicos para motoristas que desejam tirar ou renovar a habilitação nas categorias C, D e E. O exame é bastante simples, não exige preparação e é um procedimento indolor. Nele, podemos detectar o uso de drogas nos últimos 3 meses que antecede a coleta. Lembrando que esse exame é exigido por lei e deve ser realizado a cada 2 anos. No Laboratório LAMIC, realizamos a coleta individual ou de grupos empresariais. Portanto, agende já a sua coleta através do nosso canal de atendimento ao cliente no número 3511-5203 ou ainda no site laboratoriolamic.com.br. E vem aí uma grande novidade que você não perde por esperar, LAMIC Vacinas. Eu falei Laboratório LAMIC, nossa missão é cuidar bem de você todos os dias. Grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Eu sempre tenho lembrado aqui que vem aí uma grande novidade do Laboratório LAMIC, viu? Que é o LAMIC Vacinas. Você não perde por esperar, viu? Aguardem. Dr. Thales, quais são os exames mais comuns que na área de cardiologia o cidadão pode fazer ou deve fazer? Esse cidadão que pretende praticar exercício físico. Veja, tudo começa com o pontapé inicial, que é a consulta. Tá? Da consulta, a gente vai extrair a necessidade de qual exame e se precisa de exames para liberar aquele paciente para atividade física. Então, a depender da idade e das comorbidades que cada paciente tem, a gente tem um leque de exames para escolher e, dentre eles, indicar o mais adequado para aquela situação. Mas, via de regra, o que se faz? Um eletro do coração, exame simples, rápido e muito eficaz, que já nos norteia muito a como orientar aquele paciente a evitar complicações durante a atividade física. Para algumas doenças, especialmente quando a gente suspeita que aquele paciente tem uma doença congênita, a gente tem que lançar a mão do ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame baseado no princípio de ultrassom, que vai mapear a anatomia do coração, para ver se esse coração tem anormalidades estruturais, geralmente congênitas, que podem precipitar durante uma atividade física competitiva, por exemplo. Então a gente indica o ecocardiograma. Quando a suspeita é arritmia, a gente pode lançar a mão, além do elétrico, que eu já falei, pode lançar a mão do teste ergométrico ou do Holter, que é aquele aparelho que passa 24 horas monitorizando a sua frequência cardíaca e o seu ritmo cardíaco. Então a gente vai especificar para cada paciente o melhor exame que possa extrair os dados necessários para contraindicar uma atividade física e orientar a carga do que aquele paciente vai se submeter durante o seu treinamento habitual. Dr. Thales, lá na Unicard nós temos o senhor que é cardiologista, doutora Andréia, né? Doutor Herbert, Marcelo, Ricardo, doutor Elaine, Andressa, doutor Elaine, Andressa, tudo cardiologista. Doutor Edinaldo. Somos 8 cardiologistas, 2 endocrinologistas, um ortopedista, doutor Diego, e só.
Muito bem. 11 profissionais aí, tudo tudo interligados entre si, né? Isso. No tema. Veja só, todos esses exames que o senhor citou são realizados lá na Unicard? Realizamos, sim, diariamente. Certo. Então o paciente pode ir lá se consultar e com certeza tem também os exames a serem feitos lá mesmo, Sim. sem problema, né? Sim. E são exigidos de acordo com, como o senhor disse, A necessidade. a necessidade de cada um. Doutor Thales, existe aquele paciente que praticava exercício por uma comorbidade cardíaca, deixou de praticar, mas ele queria voltar a praticar. Tem como reintegrá-lo no meio da educação física, da prática do exercício físico, doutor? Sim. Muitos pacientes nos procuram depois que tiveram um evento cardíaco grave, por exemplo, um infarto, surpreendido por um infarto do miocárdio e antes fazia sua atividade física rotineira e depois que saiu do hospital, que o médico liberou para poder praticar sua atividade física, ele não consegue porque a respiração não acompanha, porque volta a ter dor no peito e muitas vezes eles nos procuram para tentar ajustar as medicações e buscar ser reintegrado à sua atividade física e buscar a qualidade de vida que ele tinha antes. Hoje nós temos muitos recursos, tanto do ponto de vista farmacológico, ou seja, tanto do ponto de vista de medicamento. Nós temos medicamentos hoje, que são novas classes de medicamentos que surgiram nos últimos 3, 4 anos, que melhoram por demais a performance do coração, e a gente consegue reintegrar, devolver esse paciente à sua atividade física que antes ele praticava. Às vezes, não com a mesma intensidade, mas a gente consegue devolvê-lo à sua rotina diária de exercício e ele pode voltar a ter a qualidade de vida que ele tinha antes. Doutor Thales, uma vez cardíaco, uma vez com a doença no coração, permanente ficará? Nem sempre. Existem doenças cardíacas que vêm, acomete a gente e se for tratada a tempo e da maneira adequada, saem, vão embora e não deixam nenhuma sequela. Mas a maioria das doenças cardíacas, infelizmente, elas deixam sequelas e algum grau de limitação, seja maior ou menor. E quais são as doenças mais comuns no coração? Porque geralmente, antes eu lhe pergunto, coração dói? Porque tem gente que diz, meu coração está doendo, vou no cardiologista. Coração dói. O infarto, a dor do infarto é a dor do coração. Só que, dentre as dores do peito, as dores que acometem o tórax, existe mais de 300 causas de dor no peito. Uma delas é o infarto. Então, a maioria das dores torácicas não são cardíacas. Mas é uma das mais graves que, quando acomete, deixa mais sequelas, mais danos. Então, deve ser muito bem valorizada. Certo. E quais são as doenças que o senhor pode decifrar aqui que cabe nesse negócio tão pequenininho, né, que é o coração? É grande, doutor, o coração? Eu fiz aqui assim, agora eu fiz ideia aqui do coração. O coração não é tão grande, ele é mais ou menos 15 centímetros no seu maior eixo, sim, mais ou menos isso aí. Seu maior eixo, uns 15 centímetros. E as doenças que são acometidas no geral, assim, de um coração? Olha, a doença mais impactante é o infarto, que consequentemente leva à insuficiência cardíaca. Por que é a mais impactante? Porque é a que mais restringe as pessoas a não poder fazer mais nada. A dona de casa não pode mais fazer a faxina. O profissional que ia ao trabalho não pode mais trabalhar porque não tem mais capacidade física de trabalhar. Aquela pessoa que fazia esporte não pode mais fazer. Então, infelizmente, a insuficiência cardíaca, o paciente que desenvolve essa síndrome, geralmente pós-infarto do coração, traz um impacto muito grande, porque do ponto de vista laboral, de trabalho, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, ele fica praticamente inválido. E isso traz grandes gastos ao poder público, porque essa pessoa vai ter que ser encostada pelo INSS, porque não tem mais capacidade de trabalhar. Então, é muito complexo essa síndrome e deve ser tratada na sua essência mais precoce possível, para que a gente evite que o paciente chegue a esse ponto de não poder mais assumir seu posto de trabalho ou voltar à sua rotina diária, seja doméstica, seja na rua. Então, o infarto, com a consequente insuficiência cardíaca que ele desenvolve,
é talvez a doença mais impactante do ponto de vista de restrição do paciente. Quais são as doenças mais comuns no coração que são, digamos assim, obrigadas ou passíveis de cirurgia? Bom, são diversas, né? Mas a mais comum é o infarto, porque aí você faz a cirurgia, seja percutâneo, que é o cateterismo, ou seja a cirurgia da ponte safena, que é abrindo o tórax por completo e fazendo construindo umas pontes para livrar os pontos de obstrução. O cateterismo é um procedimento cirúrgico? Cirúrgico. Tudo que as pessoas pensam que cirurgia é só se cortar, mas tudo que a gente fura o paciente, que a gente invade o paciente, é um procedimento cirúrgico, lógico que de menor porte. Então, a gente entende como um procedimento invasivo e, portanto, cirúrgico. E esse paciente pode praticar exercício físico? Pode. Depois de adequado tempo e tratamento, sim. Não precisa ficar depressivo e esquecer, não, né? De forma alguma. Muito bem. Eu tenho um paciente com mais de 2 infartos e que foi tratado adequadamente e hoje pratica atividade física de moderada intensidade. Muito bem. Estou conversando aqui com o médico cardiologista, Dr. Thales Barbosa, e o nosso tema de hoje foi a importância do exercício físico com relação ao coração. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, vou tomar um cafezinho aqui com o meu convidado, daqui a pouquinho eu volto, é rapidinho. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. 2020 nos lembrou da importância de questões como a saúde e a saúde financeira. Para a segunda parte, existe remédio. Investir o seu dinheiro no Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para no futuro colocar em prática seus sonhos e planos. Conte com a cooperação do Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Acesse o site para conhecer tudo sobre as nossas opções de investimento e vem investir com a gente.
Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos e desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Já tomei um café, já tomei uma água mineral São Geraldo e já estou de volta aqui com o meu convidado, Dr. Thales Barbosa, a quem eu quero agradecer de forma muito especial pela brilhante contribuição ao nosso programa de hoje, falando sobre este tema, exercício físico e o coração. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição. O senhor sabe que é sempre, como eu disse na abertura do programa, o senhor é sempre muito bem-vindo. Então, Obrigado. Vamos conversar mais, vamos levar mais informação ao nosso telespectador, que isso é de grande valia e ajuda muita gente essas informações, porque no mínimo se evita acontecer alguma coisa, né? Então, muito obrigado, doutor. Eu agradeço a todos por ter nos escutado, e a gente se sente bem, sente prazer em compartilhar nossa experiência aqui. O que me admira é essa humildade, essa atenção às pessoas, de forma muito especial, do nosso querido amigo Dr. Thales Barbosa, a quem eu quero agradecer mais uma vez pela sua contribuição ao nosso programa. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembre-se, não tenha medo, tenha cuidado, são as orientações do nosso programa. Portanto, continue obedecendo às regras de segurança, o uso da máscara, distanciamento social e lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e muito mais. E assim nós vamos vencê-lo, não tenha dúvida disso. Beijo a todos, obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Café com Leite. Tchau, até lá!